Estamos às vésperas da prova do IME e muito próximos da prova do ITA, da primeira fase. E para você concluir aí a sua revisão, ajustar os últimos detalhes, eu trago aqui uma questão de atomística e propriedades periódicas que pede que você determine qual é a relação matemática, o quociente, entre a quinta energia de ionização do elemento químico boro e a sétima energia de ionização do elemento químico nitrogênio. Bom, o primeiro passo é você perceber que esse cálculo pode ser feito porque as duas espécies envolvidas são íons hidrogenoides. Isto é, vale para eles o modelo de Bohr. Lembre-se que o modelo atômico de Bohr, qualitativamente, ele costuma ser aplicado para vários átomos, mas do ponto de vista quantitativo, para fazer previsões numéricas de frequência ou comprimento de onda ou energia associada às transições eletrônicas, esse modelo só funciona para átomos ou íons que tenham apenas um elétron, conhecidos genericamente como átomos ou íons hidrogenoides. É o caso do átomo de hidrogênio, é o caso do íon hélio mais um, lítio 2+, e assim por diante. Aqui eu tenho um esquema que eu já usei em outra resolução, referente aos níveis num átomo de hidrogênio eletricamente neutro. Então tem um único elétron, esse elétron pode estar no nível 1, no nível 2, no nível 3 e assim por diante até o nível infinito. Se ele estiver no nível infinito, isso quer dizer que ele está a uma distância infinita do núcleo e, portanto, não existe interação elétrica entre o próton, que está no núcleo, e o elétron, que está a essa distância infinita. Isso corresponde à energia zero expressa em elétrons-volt ou em outra unidade. Aqui os valores da energia dos vários níveis expressas em elétrons-volt. O primeiro nível tem uma energia menos 13,6 elétrons-volt, isso é compatível com a expressão que Bohr deduziu. Só lembrando que essas linhas aqui representam as várias transições possíveis, e essas várias transições possíveis aparecem como linhas no espectro atômico do elemento hidrogênio. Temos as linhas de Lyman, que caem no ultravioleta, temos as linhas da série de Balmer, 4 das quais caem no visível e as demais no ultravioleta, temos a série de Paschen, de Brackett, Pfund, Humphreys, que são séries que caem no infravermelho. Mas isso aqui refere-se, como eu falei, ao átomo de hidrogênio, e a energia desse átomo, quando o elétron está no nível N, é dada por menos o número atômico do hidrogênio, que é 1 ao quadrado, vezes o produto de três constantes, a constante de Rydberg, a constante de Planck e a velocidade da luz no vácuo, vezes 1 sobre o número da camada ao quadrado. Esse produto RHC é expresso em joules no sistema internacional, mas pode ser convertido para elétrons-volt e esse produto dá 13,6 elétrons-volt. Veja então que quando o elétron está no estado fundamental do átomo de hidrogênio, a energia do sistema é menos 13,6 elétrons-volt, porque temos menos 1 ao quadrado vezes 13,6 elétrons-volt vezes 1 sobre 1 ao quadrado. Quando o elétron é excitado para o nível 2, aqui aplicando 2, dá 1 sobre 4, 13,6 dividido por 4, com sinal de negativo, essa energia, assim por diante. O que muda se nós tivermos um íon hélio mais? O que muda é que aqui entra um 2 ao quadrado e, portanto, esses valores se modificam por causa disso. Se for um lítio 2+, que também é um íon hidrogenoide, você vai colocar aqui o número atômico do lítio, que é 3, e assim por diante. Bom, no caso da questão, ele pede a relação entre a quinta energia de ionização do boro. Como o número atômico do boro é 5, se 4 elétrons foram removidos, para remover o quinto, você está removendo de um íon hidrogenoide. E no caso do nitrogênio, que tem número atômico 7, você tem 7 elétrons quando ele está eletricamente neutro, removendo 6, o sétimo, para ser removido, estará sendo removido de um íon hidrogenoide. Então nós estamos diante de um problema que pede a relação entre dois valores de energia de ionização que podem ser calculados pelo modelo de Bohr. Por quê? Porque o elétron está naquele primeiro nível, a energia desse nível é menos z ao quadrado, papapá, etc., que eu mostrei anteriormente, e para levar esse elétron ao nível infinito, isto é, ionizar o íon, arrancar o último elétron, você simplesmente tem que oferecer um módulo desse valor de energia.
Só lembrando que a prova do ITA não oferece tabela periódica em geral, mas sim uma página de rosto com os dados de que você necessita para as resoluções numéricas. Muito bem, então aqui está aquela expressão em módulo. Por que em módulo? Porque eu estou considerando que o elétron está no primeiro nível, isso é no estado fundamental, e ele vai ser levado para o nível infinito. Então é o módulo da distância energética para levá-lo até a situação em que o elétron não está mais sob a influência do núcleo, ou seja, eu ionizei esse elétron, esse íon hidrogenoide teve o seu último elétron ionizado. Muito bem, então estou chamando isso de energia de ionização. No caso do hidrogênio, aqui é 1 ao quadrado vezes 13,6 elétrons volts vezes 1 sobre 1 ao quadrado, dá o 13,6. E assim por diante. Então vamos aplicar isso aqui para a última energia de ionização do boro. Isto é, dos 5 elétrons, né, tem 5 prótons, dos 5 elétrons que o boro tinha no estado em que estava eletricamente neutro, 4 foram removidos, ele é um íon 4+, e nós vamos remover o último, portanto é um íon hidrogenoide, colocando 5 ao quadrado aqui e 1 aqui, porque esse elétron está no estado fundamental, está no primeiro nível. No caso do nitrogênio, o número atômico 7, originalmente, quando eletricamente neutro, 7 elétrons, se 6, melhor dizendo, foram removidos, sobra um último. Quando esse último é removido, nós estamos diante da última energia de ionização do nitrogênio, que é a 7ª energia de ionização dele. E aqui muda então para 7, aqui continua sendo 1, porque o elétron está no estado padrão, e o que a questão pediu? Simplesmente a relação matemática entre esses dois valores. Então dividimos essa expressão por essa e sobra 5 ao quadrado sobre 7 ao quadrado, ou seja, 25,49 avos. Essa é a relação matemática que a questão pediu. Então, voltando ao enunciado, a resposta é A. Perceba que só é possível resolver uma questão dessa porque ela se refere à última energia de ionização. Caso nós precisássemos calcular as outras, isso não seria possível porque nós dependeríamos de modelos muito mais elaborados referentes à mecânica quântica. Aproveitando essa questão que eu acho muito interessante, eu queria mostrar para você uma tabela muito legal. Aqui eu tenho a energia de ionização expressa em elétrons volt para os 20 primeiros elementos da tabela periódica. Aqui eu tenho a primeira energia de ionização, assim por diante, até a 10ª energia de ionização. Ou seja, quanto de energia é o mínimo necessário fornecer para um átomo em fase gasosa para remover um primeiro elétron, depois para remover um segundo e assim sucessivamente. Obviamente o hidrogênio, por ter número atômico 1, só tem um elétron quando eletricamente neutro e só tem um valor de energia de ionização, 13,6 elétrons volt. Perceba que no caso do hélio há 2 valores e perceba que o segundo, esse é possível calcular pelo modelo de Bohr. E esse valor é exatamente igual a 13,6 vezes 4. Isso é vezes 2 ao quadrado. Vezes 2, que é o número atômico do hélio, ao quadrado por causa daquele Z ao quadrado. Então esse valor é passível de ser calculado. No caso do lítio nós temos 3 valores e esse último pode ser calculado pegando aquele primeiro valor e multiplicando por 9, 3 ao quadrado e assim por diante. A 4ª energia de ionização do berílio, ela é igual ao 13,6 elétrons volt vezes 4 ao quadrado, vezes 16. Isso aqui é igual ao 3,6 elétron volt vezes 25. Isso aqui vezes 36 e assim sucessivamente. Note que o neônio com número atômico 10 é o último aqui dessa tabela que tem todas as suas energias de ionização mostradas. A partir daí, a partir do sódio, que tem 11, aqui só aparecem as 10 primeiras, e o último, que é o cálcio, tem 20 energias de ionização, aqui só estão listadas as 10 primeiras. E talvez você esteja se perguntando o que são essas linhas em cor de rosa. Essas linhas em cor de rosa, elas mostram que ao remover o elétron mais energético, depois o próximo e assim por diante, chega um momento em que você esgota os elétrons de uma camada. E aí você passa para a próxima camada mais interna, né, o nível energético imediatamente inferior. Então, por exemplo, no caso do lítio, que tem um elétron de valência, porque é um alcalino, a remoção do primeiro está aqui, quando eu cruzo essa linha eu passo a remover os da camada mais interna. Note que nesse cruzamento existe um salto
bastante grande no valor, né? Sempre, claro, a segunda energia de ionização é maior que a primeira, a terceira é maior que a segunda e assim por diante, mas ao cruzar essas linhas, há um salto bastante mais elevado do que nos outros casos. Por exemplo, vamos considerar o alumínio, que tem 3 elétrons de valência, para remover o primeiro, remover o segundo, remover o terceiro. Note que quando eu vou remover o quarto, eu já estou na camada imediatamente abaixo, e aqui tem um aumento expressivo do valor da energia de ionização. Amanhã tem mais um, tá bom? Amanhã, dia da véspera da primeira fase do IME, temos mais um aí por volta do início da tarde. Um abraço e até lá!